Principal, vamos descer dos seus gabinetes. Vamos lá, deputado, o tempo está correndo. Senhor presidente, por gentileza, conceda o tempo da orientação, mais o tempo da liderança. Presidente, por gentileza, me conceda o tempo da liderança. Obrigado. Já está. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, esta é a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É a maior bancada do Congresso Nacional, a bancada do presidente Lula, a bancada de um partido político que tem história, que tem lado e que historicamente esteve ao lado do povo trabalhador desse país, das pessoas mais humildes. Um partido que, quando teve a oportunidade de governar, realizou um conjunto de mudanças estruturais que proporcionou uma transformação muito intensa da vida de milhões de famílias que, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de ter acesso e oportunidades a espaços da sociedade até então reservados a uma pequena minoria. Ao longo dos últimos meses, senhor presidente, esta bancada, formada por homens e mulheres que têm trajetórias de luta junto com os movimentos sociais e o povo brasileiro, percorreu este país, chamando a atenção da sociedade brasileira que esta é uma reforma cruel com as pessoas mais pobres. É uma reforma covarde, porque ela não enfrenta os grandes privilégios e as grandes distorções. É uma reforma que protege aqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo desequilíbrio fiscal deste país. Nós, durante nossos governos, fizemos 2 reformas da Previdência. E sempre procuramos pautar as nossas posições, tendo uma coerência e um princípio na defesa daquilo que acreditamos. O Brasil é um país extremamente rico, mas é um país em que 6 famílias detêm 50% da renda nacional. A riqueza deste país é uma riqueza que foi concentrada de maneira perversa, de maneira injusta. E a grande maioria da população tem sofrido, no último período, um processo de ampliação do desemprego, da miséria e da falta de oportunidades. A Previdência Pública, senhor presidente, em qualquer lugar do mundo, é uma política de bem-estar social que visa oferecer uma vida digna nos momentos em que as pessoas mais precisam, ou na velhice, ou da doença. São exatamente nestes momentos que as pessoas precisam o apoio do Estado. Esta proposta está tirando do povo brasileiro, exatamente das pessoas mais humildes e mais pobres, esta segurança, esta possibilidade de terem no Estado a chance e a garantia da dignidade no momento que mais precisam. É uma proposta cruel com os aposentados e com as aposentadas do INSS, cruel com as pensionistas do INSS, persegue os servidores públicos de menor poder aquisitivo e não teve coragem de enfrentar sequer a possibilidade de um debate sobre novas formas de financiamento da Seguridade Social do Brasil. Se negaram a discutir a taxação das grandes fortunas, a criação de um imposto sobre lucros e dividendos, e ainda por cima aprovaram medidas que reduzem a possibilidade de receita e de arrecadação, como a questão dos 83 bilhões retirados da medida para proteger um segmento da sociedade que com certeza negociou o seu voto em torno dessa benesse. Para concluir, senhor presidente, é uma vergonha. Todos os senhores e as senhoras sabem, Fernando Henrique Cardoso ficou marcado porque comprou nesta casa votos
para garantir a sua reeleição. Nos últimos dias, nós estamos assistindo à liberação de bilhões de reais de dinheiro público. Bilhões de reais. Para comprar o voto de deputados e deputadas que não honram seus mandatos, que viram as costas para o povo que lhes elegeu e que aceitam um jogo perverso de trocar o recurso por uma emenda pelo direito de o povo um dia poder se aposentar. Esta reforma é uma reforma marcada por este vício, pelo vício da distribuição de dinheiro público para comprar votos neste plenário, o interesse do povo brasileiro fosse traído. Além disso, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o atual presidente da República, no tempo em que foi deputado nesta casa, em 67 oportunidades, ocupou esta tribuna para denunciar as tentativas de reforma da Previdência e naquelas oportunidades muito menos nefastas para o povo do que esta que nós estamos debatendo. O presidente da República cometeu um estelionato eleitoral porque na campanha criou uma expectativa, especialmente para a população mais pobre, de que, se eleito, seria o representante de uma nova forma de fazer política, e traiu a confiança da população, entregou o seu mandato ao mercado, vendeu a sua dignidade ao capital financeiro, e um dos primeiros projetos que apresentou é o projeto que destrói a Previdência Pública no Brasil. É um governo marcado pelo autoritarismo, pelas denúncias de corrupção, pela entrega da nossa soberania, pelo atentado contra a democracia e pela retirada de direitos dos trabalhadores, trabalhadoras e aposentados e aposentadas desse país. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, junto com os nossos aliados, continuaremos nas ruas, lutando em defesa de um Estado soberano, de um país democrático, de um país inclusivo, que as pessoas tenham a oportunidade e o direito de usufruírem da riqueza desta nação para poderem viver com dignidade. Esta é só uma batalha. E o PT votará unido, 100% da nossa bancada, a maior bancada do Congresso Nacional, contra este projeto de destruição da Previdência Pública no Brasil. E reafirmamos com este gesto o nosso compromisso de um partido que continua do mesmo lado aonde sempre esteve, ao lado do povo trabalhador, das suas lutas e dos seus sonhos. Lula livre! Viva o povo brasileiro! Deputado. Tá bom, gente.